Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amor de José a Deus e ao seu próximo. O amor de José por Deus crescia tão extraordinariamente que ele se inflamava todo somente em pronunciar seu nome. Era cada vez mais desenvolvido seu desejo de realizar grandes atos para sua glorificação, aguardando com muito entusiasmo aquela época em que, segundo informações do anjo, se entregaria completamente ao serviço do Senhor. E por esse motivo dizia: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quando irá chegar o tempo tão feliz em que estarei todo a vosso serviço? Ó meu Deus, quando será cumprida a vossa promessa? Meu coração está pleno de desejos de entregar-se totalmente a vós. Ouvi as minhas súplicas e dignai-vos atender esse desejo. Estando ele certo dia no templo, realizando tais súplicas, ouviu aquela voz interior de seu Deus que lhe dizia, para o mais íntimo de seu coração: José, servo e fiel amigo, mantém bem teu espírito, pois, em breve, te consolarei e atenderei aos teus pedidos. Com tais palavras, foi tal o júbilo do santo que passou a um daqueles seus estados de profundo êxtase, no qual lhe foi revelado estar Deus, prestes a lhe conceder uma companheira de vida para que ele pudesse conversar sobre o Senhor e sobre os divinos mistérios que já lhe haviam sido transmitidos. Conforme o anjo lhe prometera, o Senhor lhe daria uma criatura para que conversasse e discorresse sobre as maravilhas da onipotência divina. À medida que Deus lhe revelava esse facto, providenciava também para que ele tivesse uma visão antecipada das virtudes todas daquela que viria a ser a sua esposa. Retornando assim daquele estado maravilhoso, o santo muito se alegrou com esse grande favorecimento. Humilhou-se perante o Senhor, o adorou e agradeceu profusamente a ele, reconhecendo sua insignificância. Dizia então: ó meu Deus, tão grande e tão inconcebível que sois, quem sou eu para merecer todos os vossos favorecimentos? E como vossa infinita grandeza se digna a tratar comigo, miserável, e me concede graças tão grandes? Posso compreender que vós vos tivesseis dignado a tratar com os profetas e patriarcas, embora já tenha sido essa uma grande condescendência da vossa parte, mas que trateis também comigo, vosso mais vil servo, é fato maravilhoso. Como poderei corresponder a essa tão grande bondade, a tão extraordinária atenção e a tanto amor? Ah, Deus meu, sou todo vosso, fazei de mim tudo o que desejais. Nada tenho a vos dar em troca que não seja a mim mesmo e todos os momentos de minha vida. Se eu possuísse todos os corações das criaturas do mundo, daria todos a vós e os sacrificaria em benefício do vosso amor. Meu Deus, que sois infinito, inefável e inconcebível, recebei essa pequena oferenda deste vosso servo que se dá a vós de todo o seu coração. O santo se humilhava por todas as graças que recebia e por isso se mostrava extraordinariamente grato ao Senhor e reconhecia a sua infinita bondade e condescendência, que não eram devidas a qualquer mérito seu, pois se considerava insignificante e não estando à altura de tantos favorecimentos divinos. Após ter recebido essa extraordinária notícia, José deixou o templo e foi para a sua pequena oficina de trabalho, e lá rendeu novas graças ao seu bondoso Deus. Lá se viu tão absorvido e concentrado com o facto que por vários dias seguidos não conseguiu nem mesmo alimentar-se. Na noite seguinte, o anjo apareceu novamente e se congratulou com ele pelo acontecimento, assegurando-lhe também que receberia tudo o que lhe havia sido prometido já há vários anos, em nome do Senhor.
exortou-o no sentido de continuar sempre rendendo graças a Deus por tudo o que ele lhe concedia. Uma vez acordado, o santo se apressou em agradecer a Deus, desejando animar todas as pessoas a louvarem ao Senhor com os salmos de Davi. José recitava tais salmos não apenas em casos específicos, mas sim diariamente, pois seu espírito muito se comprazia em recitá-los. E ele, mais uma vez, agradecia ao Senhor por haver concedido às pessoas uma forma de poderem agradecer. Dessa forma, o santo permanecia no aguardo do cumprimento das promessas feitas, com toda a serenidade e a disposição da vontade divina. Ele clamava por elas, mas com um clamor que não significava impaciência, mas apenas ansiedade. Jamais investigou o que quer que fosse, e nem mesmo ousou pensar sobre a natureza do que lhe seria concedido, ou seja, qual seria a companheira que Deus lhe destinaria, e muito menos sobre que atitudes ele deveria adotar. Tais problemas não o preocupavam em absoluto, e ele esperava, sereno e tranquilo, pelas promessas que Deus lhe fizera com tanto amor e consideração. E dizia com frequência: que grande felicidade teria eu em conviver com a pessoa que o Senhor me destinar para com ela conversar sobre sua grandeza, seu infinito amor e sua divina perfeição. Tal criatura irá dignar-se a conviver comigo e não desdenhará de minha insignificância, de minha pobreza, minha miséria e indignidade. Ó meu Deus, como sois bondoso para comigo, e como atendeis aos desejos daqueles que são fiéis e leais para vós. José dizia tudo isso em laudações e contínuos agradecimentos ao Senhor e recebia todos os favorecimentos e lhe era reconhecido em tudo e por tudo. À medida do crescimento do amor de José por seu Deus, aumentava conjuntamente seu amor ao próximo. Sofria muito ao saber das necessidades de determinada pessoa, especificamente quando não podia socorrê-la de alguma forma. Nesses casos, rezava fervorosamente para que o Senhor providenciasse o necessário. Muitas vezes ele se privava de seu sustento para atender aos pobres e mais necessitados. Quando recebia o fruto do seu trabalho, dava grande parte da soma recebida para os que se encontravam em situação de penúria. Afligia-se muito com todos os que sofriam por algum motivo, e suplicava a Deus para que ele os confortasse, perseverando em tais preces até saber que o Senhor o havia atendido. Ele, na verdade, desejaria poder prover as necessidades de todas as pessoas, espirituais e materiais, e dizia a Deus: meu Deus, conheceis bem a minha pobreza e minhas deficiências, e também que não tenho condições de poder fazer pelo meu próximo tudo o que desejaria. Vós que sois pródigo em misericórdias e sois caridade e amor, consolai e socorrei os aflitos e os necessitados, pois tudo podeis. Eu me conformo em ser pobre e insuficiente, meu Deus, pois sei que sois poderoso e misericordioso. Portanto, eu vos peço que vos digneis a prover tudo o que está além da minha capacidade e do meu conhecimento. O Senhor muito se alegrava com essas palavras que eram proferidas pelo seu servo e atendia prazerosamente aos seus pedidos. O santo, de seu lado, agradecia profusamente, inclusive por parte dos favorecidos, e assim José atuava em favor dos enfermos e rezava continuamente pela saúde corporal dos mesmos e ainda mais pela sua saúde espiritual. Ele os visitava, os confortava e consolava, e os animava para que sofressem as agruras de suas doenças com paciência e resignação. Agia dessa forma somente com os mais pobres, pois com os mais abastados, possuidores de riqueza, ele não o fazia, pois não ousava aventurar-se fora da classe a qual pertencia. Entretanto, orava também por estes, e eles, embora não o soubessem, se beneficiavam também com suas preces. Por muitos e muitos anos, o santo praticou esse tipo de vida, aumentando sempre o seu amor por Deus e ao próximo, e praticando suas virtudes ao máximo. E dessa forma, tornava-se admirado tanto pelos homens como pelos anjos, pois eram muito grandes
sua pureza e inocência, sua humildade, sua caridade e sua insensibilidade pelas coisas materiais e terrenas. Tanto se subestimava que se mostrava humilde não apenas frente a Deus, mas também perante todas as suas criaturas, por mais miseráveis que fossem, pois eram por ele vistas como sendo até mesmo mais importantes do que ele mesmo e objeto de sua grande caridade e piedoso amor. Compadecia-se por todos, orava por eles e lhes desejava muitas graças, suplicando ao seu Deus de todo o coração nesse sentido. Nas solenidades do templo, lá estava José muito alegre. Para assistir a essas funções, ao contrário das demais pessoas presentes, o santo não se entretinha a observar as lindas solenidades, mas sim, com olhos voltados para o chão, permanecia totalmente absorvido e concentrado em sua contemplação. Deus iluminava então o seu espírito e permitia que entendesse os santíssimos mistérios, e seu espírito se deliciava com o Senhor, e ele usufruía de todos os benefícios que ele lhe proporcionava, pois dava ao seu servo a devida recompensa, ele que se privava de todas as satisfações de caráter pessoal tidas pelas demais pessoas nessas ocasiões. E o santo se mostrava também cada vez mais agradecido a Deus e mais merecedor dos grandes favorecimentos divinos. Nesta parte do livro é falado e revelado a nós sobre o amor de José a Deus e ao seu próximo. Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E muito se fala sobre esse amor ao próximo. José vem nos ensinar o que é amar ao próximo, o que é amar a Deus e amar ao próximo. E como é que ele ama a Deus e ao próximo? Ama a Deus de uma forma que talvez eu nunca pensaria que seria assim que se amasse a Deus. Por vezes nós pensamos que amar a Deus é dar-lhe de vez em quando um culto, uma vela, uma oração, uma atenção, conversar. Como muitas vezes agora se diz, eu vou conversar com Deus. Só que José me ensina, especialmente a mim, que Deus é Deus. E se nós somos gratos a Ele por tudo o que Ele nos oferece, também temos confiança na sua misericórdia. Mas nós temos que dar a Deus o que é de Deus. E São José, ele pensava sempre em Deus. Em todo lugar que ele fosse, primeiro estava Deus. E como é que primeiro estava Deus? Porque, como ele aqui mesmo diz, ele gostava de dar graças, usando os salmos de Davi. Eu lembrei-me logo de que nos primeiros tempos, os monges, para rezar a Deus durante o dia, eles rezavam os 150 salmos de Davi. Eu conheço pouco dos salmos e acho que a maioria dos católicos deve conhecer um ou outro salmo, por causa daqueles que são lidos durante a missa. Mas dedicar-nos a rezar os salmos, talvez só alguns monges ainda, ou os próprios padres, porque os salmos, eu sei que, pelo menos, se não estiver enganada, faz parte da liturgia das horas que eles têm que ler todos os dias. E posso dizer que eu tenho aqui um livro que era até usado pela minha mãe como uma espécie de liturgia das horas para leigos. Quando eu rezava essas orações, eu sentia o meu espírito de uma outra forma. Por algum motivo, aqueles salmos são realmente, como posso dizer aqui, vindos do céu. Por vezes há salmos, posso dizer, que são difíceis de entender. Usam palavras bastante difíceis, usam termos
que para nós podem ser um bocado fortes demais. Eu, nos vídeos que eu tenho ouvido e até há pouco tempo eu pude ouvir o vídeo de um monge por causa de um curso que ele vai fazer sobre o que é o ser monge e a história de como surgiram os monges e os mosteiros. Ele disse uma coisa que me ficou no pensamento. Quando os monges liam a Bíblia, eles não liam a Bíblia para tentar tirar dela o que está ocultado, o que está ali escrito, ou para averiguar quais foram os motivos que o escritor usou para escrever aquilo. Quando os monges mais antigos liam a Bíblia, eles liam a Bíblia para contemplar as maravilhas de Deus, não para estar procurar na Bíblia um conhecimento, mas ler na perspectiva de sentir as maravilhas de Deus, para dar graças a Deus. E se nós lermos a Bíblia nessa perspectiva, sentimos que estes salmos nos fazem realmente encher nosso espírito daquela paz que só se compreende quando é uma paz em Deus. Ou seja, contemplar. Nós lermos a Bíblia para contemplar o que está escrito. Não estarmos ali a discorrer, a tentar saber o porquê daquela palavrinha, o porquê que o escritor disse aquilo, ou como historicamente aquilo foi dito. Não. A Bíblia está ali para que nós consigamos nos mergulhar em Deus. E realmente os salmos, quando eu lia os salmos dessa tal liturgia das horas que a minha mãe utilizava, e quando lia aquelas estrofes, aquelas espécies de poemas, que são os salmos, quase que poemas, eu sentia uma paz imensa. E naquela altura eu lia não para procurar motivos históricos, motivos doutrinais. Eu queria era estar ali, a contemplar aquelas palavras, simplesmente por aquelas palavras. Mais nada. E acho que é isso que São José ensina-me agora, que nós estamos muito preocupados em tentar descodificar Deus. Acho que nós estamos nos últimos tempos, há muita gente a tentar saber, procurar de uma forma até arqueológica o que aconteceu, por que foi escrito, e acabam por esquecer que a Bíblia, antes de mais, é um livro religioso. É um livro que fala da vontade de Deus para a nossa vida. E claro que nós precisamos falar e pensar nesse livro como vontade de Deus, e precisamos de meditar esse livro à luz do que já falaram os doutores da Igreja. Nós não podemos ter uma interpretação livre das Escrituras, porque senão nós podemos correr o risco de interpretá-las de uma forma não católica, ou seja, de uma forma conforme a nossa vontade e não conforme a fé católica. Por isso, essa contemplação das palavras, da palavra de Deus, José me ensina. E a partir desse amor a Deus, dessa ligação a Deus, ele começa a amar o próximo. Da forma que ele me ensina que amar ao próximo é estar realmente
preocupado com a vida do próximo. Por vezes nós damos uma esmola e achamos que aquilo para ali, acabou ali. Eu dei um pão, eu ofereci um dinheiro e está tudo resolvido. Amar o próximo vai para além do dinheiro, vai para além da ajuda material. Apesar de São José até dar daquilo que lhe faltava e ele próprio, ele dava para ajudar o próximo materialmente. Mas aqui ele também fala de quando as pessoas estavam doentes, quando as pessoas estavam a passar por situações espirituais. Ele rezava pelas pessoas e até mesmo por aquelas que não eram da mesma classe dele, que eram ricas, mas que também passavam por doenças, passavam por alguns problemas, e ele rezava. Mas não rezava só e pronto, que às vezes nós vem uma pessoa ter connosco, reze por mim, nós damos uma vez, depois esquecemos. Não, ele rezava. Ele rezava até que lhe fosse concedido àquela pessoa, aquela solução, aquela cura, aquele abrandamento. Ele rezava como se fosse para ele mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, da mesma forma que nós rezamos para que Deus abranda as nossas dores, abranda as nossas doenças, as nossas dificuldades espirituais, as nossas dificuldades materiais, da mesma forma, com a mesma força, com o mesmo fervor, ele rezava por tudo isso, mas com o próximo, ou seja, aquilo que os outros precisavam receber, mais até do que ele quisesse receber. Ele rezava, não apenas uma vez, mas rezava até quando Deus o ouvisse nas necessidades que não lhe pertenciam aos outros. E por isso, desde o seu nascimento, São José é escolhido para ser esposo de Maria. Mas, como aqui mesmo diz, não um esposo ao modo do mundo, ao modo que nós estamos habituados, porque São José já tinha dado a Deus e oferecido a Deus a sua castidade. Vai ser concedida a São José uma esposa com quem ele possa falar sobre Deus, sobre aquilo que já estava a ser revelado acerca dos divinos mistérios de Deus, da onipotência divina. Ele precisava de alguém com quem pudesse falar. Isso é muito importante porque nós precisamos falar de Deus aos outros. Nós precisamos amar a Deus. Mas também, ao sentirmos Deus, sentimos também dentro do nosso coração uma grande vontade de falar de Deus. E por isso eu faço esses vídeos no meu canal. Eu sei que não tenho muitas pessoas que veem os meus vídeos, que ouvem os meus vídeos. Mas eu sinto uma grande necessidade de partilhar com essas poucas pessoas que vão ouvindo os meus vídeos isto que enche o meu coração quando eu leio estes livros, estas palavras. Meu coração se enche de alegria, porque há aqui maravilhas que não podem ficar dentro de uma caixa fechada. É como se fosse aquela lâmpada que não podemos colocar debaixo de uma mesa, mas precisamos colocar no teto para iluminar toda uma casa. É por isso que eu partilho estas reflexões com quem Deus quiser que vá levando. Eu não me preocupo, eu vou partilhando aqui, vou falando e vou dando a conhecer, em primeiro lugar, a mim mesmo, porque eu estou a aprender muita coisa que eu não sabia. São José estava ansioso por esse momento em que ele teria uma companheira, uma pessoa com quem pudesse falar sobre Deus.
sobre a onipotência divina, sobre os mistérios que já estavam a ser revelados a ele sobre o Verbo divino. E eu vejo nisto uma maravilha. Eu estou neste momento ansiosa por saber quando São José irá conhecer a Virgem Maria. Penso que já será no próximo capítulo, mas quando uma pessoa ama a Deus da maneira como ama São José, e depois, a partir do amor de Deus, ele começa também a amar o próximo, ele realmente era o melhor esposo que Deus poderia conceder a Maria. Esposo castíssimo, que teria uma grande missão. Mas antes de mais, este livro está a revelar-se para todos nós, para mim, especialmente, uma grande reviravolta naquilo que eu pensava sobre São José, naquilo que aprendia sobre São José. E eu espero que a partir da revelação, dessas revelações feitas a esta freira Maria Cecília Baix, que possamos perceber o quanto José foi importante na vida de Maria e de Jesus, para que possamos também trazer José para a nossa vida, para a vida da nossa família, e aprender com São José essas virtudes que nos fazem mais santos, que nos fazem mais católicos. Peçamos a São José essas virtudes, esta força, esta caridade e este amor que se revela cada vez mais verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.